Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Resgate Emergência. Esse que vos fala é Instrutor Santos. Bem-vindos ao canal. Se não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Claro, e se gostar do nosso conteúdo, já deixa aquele like bacana no canal. Bom, tem alguns itens aqui, temos alguns vídeos no canal já relacionados ao assunto extintor. Porém, devido ao assunto bem recente, no caso, na data de ontem, dia 1º de julho, inclusive hoje, esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de julho, parabéns a todos os bombeiros que estão assistindo ao vídeo. 2 de julho de 1956, foi quando foi implantado o bombeiro no Brasil. Parabéns a todos os bombeiros. Eu tenho os extintores que fazem parte, de certa forma, do nosso dia a dia. Ora na parede, ora em um suporte no chão, ora em um local escondido dentro de um carro, ora dentro de um veículo de transporte, tanto coletivo quanto transporte de cargas. Esse extintor foi adquirido lá no desmanche Bimbo, acho que é Bimbo, não lembro. É um desmanche de aeronaves, lá em Campinas. E aqui é um extintor de gás Halon. O extintor de gás Halon, na aviação, ele é top porque ele é utilizado em um local onde o oxigênio que tem dentro desse ambiente é controlado. Então, quando eu disperso esse gás no ambiente, cai em máscaras do teto, a pessoa coloca primeiro na criança, depois ela, ou nela, depois da criança, o correto é ela primeiro. E aí depois, os comissários podem fazer o uso desse extintor. E caso esse cara não dê certo, não tenha uma ação tão bem efetiva, eles vão utilizar um segundo item. Continuando a gravação. Em 5, 4, 3, conta! 2, a gente ouvir. 1, gravando. Esse é o outro item que vai entrar em funcionamento caso aquele primeiro extintorzinho pequenininho não funcione. Esse é um tanque muito utilizado em containers, trens, navios, entre outros. Nos aviões eles ficam em 2 pontos, próximo à cabine e próximo ao banheiro no fundo. E aí, aqui dentro ele pode ter o FM200, o FE13, Halon, Halotron, qualquer outro tipo de gás extintor. Ou seja, um avião, uma aeronave, um container, um navio, está muito bem respaldado com esses itens que vão funcionar caso dê uma pane, caso tenha uma emergência. Porém, também nós podemos encontrar nos helicópteros esse um outro extintor, também de gás Halon, atualmente atualizado agora para Halotron. E o que é engraçado, o corpo dele é de cilindro, o outro não era de cilindro, de alumínio, e aí ele é bem mais leve e o gás que tem aqui dentro seria utilizado nos componentes eletrônicos ou em qualquer outra parte da aeronave, desde que ela esteja fechada sem contato com o oxigênio. Afinal de contas, a função do gás é cortar o oxigênio do ambiente. Ou, quando não cortar, suprimir, diminuir. E aí esse outro gás, no caso o Halotron, ele também seria utilizado para extinção. Porém, esse carinha aqui, com o mesmo tamanho dos demais, ele é um extintor de pó químico, à base de fosfato monoamônico. Esse tipo de pó, ele seria muito interessante, seria top, para ser utilizado em um carro ou em um veículo de transporte coletivo, com as janelas fechadas, onde ele seria descarregado dentro do ambiente e logo em seguida a porta fechada. Traduzindo, o pó químico teria total função na parte do cockpit, na parte interna onde os passageiros ficam. No motor, no caso onde nós chamamos de berço, lá no cofre, ele também teria uma boa ação, desde que ninguém precisasse levantar o capô. Então a primeira trava de segurança, ela segura, nós fazemos a dispersão do pó químico. Talvez, em uma quantidade maior, num volume 10 vezes maior que esse, ia funcionar. Um exemplo, ontem tinha de 5 a 6 extintores automotivos. Eu presenciei a maioria deles funcionar. Inclusive o que eu utilizei, funcionou. Só que a carga dele, infelizmente, era pequena. Embora o fogo estava logo no seu princípio, os extintores não conseguiram resolver. Mas por qual motivo não funcionou? Primeiro, esse cara no ambiente aberto ele não vai ter uma total eficiência. Infelizmente,
ele não vai funcionar no ambiente aberto, porque o pó químico é para abafar. Se esse cara está sendo usado em ambiente aberto, tem muito oxigênio. Na minha opinião, quando eles primeiro criaram obrigatório o uso dos extintores, até seria assim, bacana, mas não obrigar o uso do extintor, mas sim que todo condutor não tivesse o curso meia-boca na base da formação de muitos CFC, que dá uma informação bem precária. Então, pedir para que esses CFCs tivessem uma fiscalização, para que o conteúdo que eles passassem para esses futuros condutores fosse um conteúdo melhor. Na minha opinião, fora, não é questão de obrigar o extintor, sim, obrigar que o condutor saiba apagar fogo, é que os extintores nos veículos deveriam, na minha opinião, ser de ou o UFC 600, que é o espuma, ou até mesmo o sistema de supressão igual ao fogo zero, que foi apresentado na feira de emergência já há alguns anos atrás, que o Godoy costuma divulgar bastante esse fogo zero, que é do tamanho do recipiente de um spray de tinta e é muito eficiente. Ou seja, o problema é que primeiro se tornar obrigatório e depois fala que não era mais obrigatório ter extintor. Ontem, vários veículos que pararam para auxiliar, os extintores, quando tinham, não funcionavam por causa da quantidade. E os carros que paravam, os carros mais novos, nem extintores tinham. Os ônibus que passavam do lado, eu pedi apoio para caminhões, para motoristas de ônibus e caminhões, ninguém parou. Às vezes, porque o extintor está no veículo, a empresa não autoriza, não permite ele utilizar, a não ser que seja no próprio veículo. O problema é que quando o extintor foi designado para ser usado nos veículos, não é no seu próprio veículo. Se o seu carro pegar fogo, a regra é corre de lá. O seu extintor que você tem no seu carro é para auxiliar no caso de princípio de incêndio. Se ontem tivéssemos uma vítima presa no veículo, essa pessoa teria provavelmente morrido, porque o bombeiro chegou uns 20 minutos depois que eu saí do local e o fogo continuou. Quando as viaturas do Demutran, CT, CETRAN, não importa o serviço de trânsito da sua cidade, seria interessante que cada veículo tivesse um extintor grande, 12 quilos de pó químico ou de 10 litros de espuma. Aí sim seria uma ação muito bacana. Então, na minha opinião, não é exigir que tenha extintores nos carros, mas sim que tenha pessoas que saibam utilizar, saibam as prioridades no atendimento. Ontem, o senhorzinho tentando recuperar a coisa dentro do carro, pessoas atrapalhando o trânsito, fumaça fechando parte do caminho e atrapalhando a visibilidade, e o pessoal tudo no meio da pista. Ou seja, se expondo a um risco desnecessário. Então, quando nós falamos em extintor automotivo, sim, tem uma saída. Seriam os extintores à base de espuma. Ou se for usar o extintor de pó químico, somente em pontos que não vão ter mais contato com o oxigênio, ou onde o pó químico tenha uma quantidade suficiente para expulsar o oxigênio dali. Caso contrário, não vai funcionar. Beleza? Esse é mais um vídeo do canal. Espero que você tenha entendido relacionado ao fator extintores, carro, extintor, avião. No avião sempre vai funcionar porque se o pó químico, se o extintor de gás não funcionar, eles têm mais 2 tanques que vão funcionar e vão acabar com o oxigênio do avião, já que os passageiros vão ter acesso à máscara. Um carro não tem essa tecnologia. Então o carro teria que ser um agente que resolvesse esse problema, na sua predominância, combustíveis sólidos e combustíveis líquidos. E na minha opinião, pó químico para esse caso, não. Nesse caso, recomendaria o uso do extintor de espuma. E lembrando, já temos um no mercado, que é o UFC 600. Caso o indivíduo não queira o extintor, que providencie o seu famoso fogo zero. Para quem tem seu carro mais antigo ou quer seu carro mais seguro, compra a Fireball. É uma bola que você vai instalar ela lá no berço do motor. E quando a temperatura, em caso de incêndio, ultrapassar X temperatura, aí ela vai funcionar e você não precisa nem acionar um extintor. Muito obrigado pela paciência e audiência, um abraço e até a próxima.